Bom dia, gente. Tá todo. Me dá um ok se estão me escutando online também. Agora acho que está funcionando. Ok. Bom dia. Que bom ter eventos presenciais, né? De novo. Faz uns 3 anos que a gente não volta para São Paulo e, bom, a gente vai querer fazer muito mais desse tipo de evento no ano que vem. Então a gente espera que seja o primeiro a si de muitos. Cheguei ontem bem cedinho no aeroporto. Peguei aquele trânsito maravilhoso de São Paulo, então obrigado vocês por estar com a gente aqui hoje. Fiz o check-in, entrei no elevador e o que eu vi ali no elevador? Aquele monitor maravilhoso da Eletromídia. Eu falei, gente, vamos fazer um evento amanhã com o Lúcio, com a galera aqui. Foi legal. Mas é isso, a gente vai falar sobre a crise da desconexão aqui. O Tesouro já agradeceu todo mundo, mas eu queria agradecer vocês por estar aqui. E a Camila também, por abrir esse espaço para a gente. Não sei se vocês sabem, mas a Camila está virando meio famosa nesse mundo de HubSpot. E aí, tá? Apareceu na apresentação oficial da Yamini, que é a nossa CEO, no evento passado, Inbound, que a gente fez. Então, obrigado pela confiança aí, gente. Ok, então vamos falar sobre essa crise da desconexão. Eu tenho 3 pontos principais que eu vou conversar aí. A gente vai falar sobre estratégias específicas que vocês, empresas, organizações, podem tomar agora para combater essa crise. E a gente acabou de ter o nosso grande evento que a gente faz todo ano, que chama Inbound. Alguns de vocês já vieram, espero que todos vocês possam vir no futuro. Geralmente a gente reúne dezenas de milhares de profissionais de marketing, de vendas, pós-venda, etc., desenvolvedores de software, e a gente compartilha a nossa visão do mundo. Vou continuar desligando, tá? Não sei se... Estão ouvindo bem? Ok. É pro online, tá? Eu geralmente falo bastante alto, então espero que vocês aqui dentro pelo menos me ouvem. Então, nesse evento, a gente também faz vários lançamentos de produtos específicos. Então, eu vou mencionar algumas aqui que eu acho que tem muito a ver para ajudar e apoiar nessas estratégias que eu vou conversar depois. Eu sou o Nick aqui, para os que não me conhecem, tem esse QR Code legal. Se quiserem conectar no LinkedIn, para os que eu ainda não tenho conexão, fiquem à vontade. Eu estou na HubSpot há uns 6 anos, 3 anos no mercado norte-americano e agora 3 anos, mais de 3 anos, na verdade, na frente das nossas parcerias no Brasil, desenvolvendo o nosso mercado aqui. Então, se quiserem conectar, fiquem à vontade, seria um prazer. Ok. Queria começar com a nossa missão aqui, que é de ajudar milhões de organizações a crescer melhor. Vocês crescendo, a HubSpot cresce, investe mais nos nossos produtos, estratégias, etc. Vocês crescem mais e é um círculo virtuoso. Mas o que a gente está vendo que nesse último ano tem sido um pouco mais difícil esse crescimento. Eu não vou falar tanto aqui sobre a macroeconomia, todos vocês leem as notícias, mas estamos numa situação um pouco diferente. Tem guerra na Europa, tem as maiores economias do mundo desacelerando um pouco, inflação alta nos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros, o que não é bom para moedas estrangeiras como o real, por exemplo. Estamos aqui no Brasil, obviamente, em períodos de eleição, que são momentos de mais volatilidade, mais divisão, etc. Então, tem várias coisas que não estão ajudando nessa missão de crescimento. Eu coloquei eficiência em publicidade aqui, porque tem mais a ver com a nossa palestra. Os canais que a gente depende muito não estão funcionando o quão bem funcionavam antes. Então, em vez de focar mais no macro, a gente fez uma pesquisa um pouco do micro. A gente perguntou para empresas qual é a principal dificuldade do negócio. Era bem interessante esse slide aqui. A maioria das empresas responderam que um dos desafios principais é o fato de não ter sistemas integrados de ponta a ponta. O que leva para esse primeiro ponto da crise da desconexão, que a gente tem empresas que estão lidando com sistemas desconectados. No Brasil, o dado é 20% das empresas acha que tem os sistemas totalmente conectados de ponta a ponta. A gente tem muito trabalho que fazer aí.
Outro dado bem interessante. A gente não está falando de mega enterprises aqui, tá? A gente está falando de empresas médias, que usam em média de quase 250 diferentes aplicativos para gerenciar o negócio. Eu não estou falando só de marketing e vendas, mas também financeiro, etc. É muita coisa. Tem esse slide que é interessante também. A gente tem um VP do nosso ecossistema, um cara que chama Scott Brinker. Ele faz esse estudo de mercado de todas as tecnologias de marketing e você vê um crescimento absurdo. 150 em 2011 para quase 10 mil opções de tecnologias de marketing. Se a gente olhar para vendas, é parecido, né? A gente tem quase 1.000 diferentes softwares de vendas que as pessoas podem escolher. Então, se você é um decisor de marketing ou vendas, em teoria, você conseguiria. Você tem que escolher entre quase 11.000 diferentes aplicativos de software. Quando a gente saiu da pandemia, isso acelerou muito a transformação digital em muitas empresas. Então, você acaba tendo muitas equipes diferentes contratando um monte de softwares pontuais para executar certas tarefas no dia a dia. Isso é legal, isso traz eficiência para esse indivíduo, para essa equipe. Mas e a visão completa da empresa? Se a gente está focando só no pontual, no dia a dia, cadê a visão completa de alinhamento entre vários departamentos? Então, essa primeira ideia que eu queria colocar aqui é que essas soluções pontuais que podem ajudar no curto prazo a resolver dúvidas, etc., ineficiências no negócio, se não estão conectados com a operação como um todo, acaba prejudicando muito mais a nossa escalabilidade. Meu Deus, palavra difícil. O que leva para o segundo ponto, né, que as pessoas estão desconectadas um do outro. A HubSpot não vai ajudar muito mais com isso, é um fator um pouco mais da realidade que estamos vivendo. Só para saber, quem aqui trabalha numa empresa 100% remota? Ok, alguns. Quem trabalha 100% no escritório? Ok, alguns. E 100% é bom, 100% não, né? Híbrido é a grande maioria, né? Sim. Bem interessante isso. 2 anos atrás isso não era verdade. A gente também tem um modelo híbrido, né? A gente deixa os funcionários escolherem se querem ficar 100% no escritório, 100% remoto, ou esse modelo flex, que a gente chama que é o híbrido. Mas quando você contrata mais gente, como é que você treina essas pessoas se não estão acostumados a olhar para lá, oi, fulano, como é que faz isso? Como é que faz o outro? É difícil. Como é que você cria uma cultura que as pessoas querem participar quando o pessoal não tem eventos presenciais? Então, a gente vê muito menos interação no trabalho, menos interação nas vidas sociais, muitas vezes. E, enfim, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar. Por isso, esse tipo de evento presencial, fazer alguns outros do tipo, vai ser muito importante para a gente conectar melhor um com o outro. E esse ponto que eu acho que tem mais a ver com a nossa palestra, a nossa fala hoje, que as empresas estão desconectadas dos seus próprios clientes. Esse slide para mim é bem interessante, por quê? 65, 2/3 das pesquisas no Google acabam sem nenhum clique. Ou seja, o trabalho que muitas empresas fazem de marketing, que as agências fazem em estratégia de SEO, gerar leads e tráfego orgânico, não está gerando os mesmos resultados que gerava antes. O que a gente vê até no performance dos blogs. A gente vê até um crescimento negativo dos blogs no último ano. Se a gente pensar em prospecção ativa, em vendas, vimos uma queda de 40% menos respostas de e-mail. Por quê? Tem muitos mais vendedores. E os decisores ficaram, ou seja, não cresceram ao mesmo nível do que os vendedores. Muita gente recebendo muitos e-mails de muitas empresas distintas, não tem tempo para responder para todas, principalmente se não tem contexto nenhum. Então, esses canais que a gente depende sempre não estão funcionando tão bem. Mas eu queria parar aqui rapidinho e colocar meio que um parêntese. Esses são dados globais, tá? A gente pega esses dados também de mercados que têm práticas de inbound, prospecção ativa, inside sales,
de repente, um pouco mais desenvolvidas. No Brasil, eu diria que o inbound é um pouco mais saturado. A gente vê várias empresas criando conteúdo, etc. Então, os resultados de orgânico, a gente vê uma diminuição ali. Mas em termos de prospecção ativa e esse conceito de vendas, inside sales, é uma coisa que ainda está em crescimento no Brasil. Tá? Eu acredito que tem muita potencial ainda de, se você chegar nas empresas certas, como a comunicação certa, de poder ter uma cultura comercial bem forte aqui. Então, enfim, não significa que essas estratégias não funcionam mais no Brasil especificamente, mas é o futuro. Tá? Ok. Outro ponto bem interessante, privacidade, né? Quando você vê uma empresa como a Apple, que é a maior empresa em termos de valuação do mundo, o diferencial principal deles contra muitos concorrentes é que a gente vai proteger os seus dados. Isso nem falando de LGPD, outras leis que estão acontecendo. A privacidade acaba sendo uma das prioridades principais dos consumidores. Eles não querem mais compartilhar a informação com qualquer empresa, não querem que essas empresas possam traquear eles no web inteiro, o que é bom para pessoas que trabalham em mídia paga, etc. Então, esses canais de mídia paga, Google, etc., estão sofrendo um pouco por causa disso. Então, o que a gente vê é essa desconfiança do ponto de vista do consumidor em relação a preencher aquele formulário de sempre, né? Passar, deixar, aceitar todos os cookies. Não estamos vendo tanto isso. E a gente está vendo um volume muito alto de e-mails, etc., online, o que no final das contas leva a clientes que estão bem desconectados das empresas que estão querendo ajudar eles. Então, o fim está próximo. Acho que não estamos vendo aqui por esse zoom maravilhoso, mas não, gente. Mas a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente pensa sobre as nossas estratégias. Em vez de pensar em gerir clientes, gestão de clientes, a gente precisa pensar muito mais no relacionamento com os clientes. Uma mudança relativamente simples. Então, a gente apresenta a era dos clientes conectados. Lê, você falou que era uma palavra meio antiga em português. Então, se vocês tiverem uma outra ideia de tradução, é só avisar. Ok. Por isso que estão com a HubSpot há um tempo, vocês devem conhecer essa imagem. Esse é o nosso antigo CEO, atual presidente e cofundador da HubSpot, o Brian Halligan, no palco do Inbound em 2018, ele apresentando a metodologia do Flywheel. O que é essa metodologia? É uma metodologia onde você coloca o cliente no centro dos seus processos e se alinha às equipes de go-to-market, né? De marketing, de vendas, de pós-venda, atendimento, todas pensando nessa jornada completa do cliente. E é assim que você faz o seu flywheel rodar mais e cria escalabilidade, bom, acertei dessa vez, no seu negócio. Então, a gente não precisa mudar completamente essa estratégia, a gente simplesmente vai recomendar alguns pontos a mais que podemos usar em cada fase desse flywheel. Primeiro, faça uso de dados coletados diretamente do seu público. A gente chama isso de first party data. O third party data do Google, etc., não vai existir mais. Os cookies estão indo embora no ano que vem. Então, os dados que você, empresa, coleta sobre os seus prospects e clientes acaba sendo mais importante do que nunca. Essa informação rica que está dentro do CRM, você precisa usar isso. Então, o que a gente recomenda é sincronizar a informação que está dentro do CRM para os players de ads, o Google, o Facebook, etc. Você mandando essa informação para eles, acaba criando campanhas bem mais direcionadas para um público-alvo de vocês, e a gente vê um aumento de conversão em 20%. Então, use a informação que vocês têm dentro do CRM de vocês. Diversifique sua distribuição de conteúdo. Eu acho que eu estava até falando com o Lúcio e outras pessoas mais cedo. Eu acho que, em geral, o brasileiro adota tecnologias mais rápida, com certeza, do que outros players na região de Latam. Redes sociais, é mobile first, é WhatsApp, etc. Nos Estados Unidos, a gente nem usa WhatsApp tanto. Então, eu acho que o
O brasileiro tem isso de usar diferentes canais e achar formas de usar tecnologia até mais rápido que outros povos. Então, isso é mais reforçar isso. Em vez de depender do Google só, depender só de inbound, em vez de depender de e-mails, vamos criar campanhas omnicanal, usando todas as redes sociais, se isso faz sentido para a empresa. TikTok faz sentido? De repente não, né? Mas de repente sim, vale a pena avaliar. YouTube, canal do canal do Tesouro e da HubSpot, eu já vi várias pessoas entrando aqui falando que vem vídeos no canal dele. Isso é muito legal para a marca. Então, vocês já estão fazendo um ótimo trabalho disso, mas reforçando, diversifique distribuição de conteúdo mais. Engajamento. Eu acho que esses dois pontos, um tem a ver com o outro. E basicamente quando você está prospectando alguém, não mande coisas genéricas. Você é diretor ali na Suno. Quantos e-mails você já recebeu de gente pedindo, tentando vender coisas para você? E você respondeu? Vários por dia. Quantos de... Eu nem sei, eu nem sou do C-Suite da HubSpot ainda, né? Mas eu recebo um monte de e-mails sempre, um monte de prospecções sempre, e não tem nada a ver. Se eu sou a pessoa certa dentro da empresa, se faria sentido para a operação de Latam Brasil, se faria sentido para a HubSpot. Então, na hora de fazer uma prospecção ativa, a gente precisa trazer muito mais contexto para essas conversas. Essas pessoas estão consumindo conteúdo no site? Eles já são clientes de vocês? Tem um ticket aberto? A empresa está crescendo? Você pode pegar esses insights no LinkedIn também. Enfim. Usem contexto na hora de entrar em contato. Ok. Fidelização. Isso é outra tradução que eu não sei. Delight. Você usaria fidelização, Tesouro? Não, né? Encantamento. Ok, eu vou mudar isso depois. Uma coisa, otimizar o processo de pós-venda. Eu acho que todos nós que pensamos em growth sempre pensamos em adquirir novos clientes, marketing, vendas, etc. O próprio cliente feliz vai ser um canal de crescimento da sua empresa muito melhor do que qualquer outra campanha de marketing. A gente precisa focar e encantar os nossos clientes desde o ponto imediato do fechamento do contrato. Se é um e-commerce, todo esse processo tem que ser automatizado no B2C. Se é um B2B que tem um processo de implementação, consultoria, etc., esse processo precisa ser super bem definido, automatizado e estruturado. Com os clientes felizes, você pode alinhar eles com a equipe de marketing para fazer cases mais de crescimento. Se você vem de uma empresa que tem potencial de expansão, B2B, cross-selling, upselling, passa essa informação para a equipe de vendas poder expandir as contas, etc. Então, precisa otimizar o processo de pós-venda e precisa alinhar as equipes de pós-venda muito melhor com outras equipes da empresa de marketing e de vendas. Ok. E isso tem muito a ver com o que eu já falei. E tem um lançamento bacana que alguns de vocês, de repente, já sabem, mas que vai ser muito legal para o nosso mercado em termos de mais um canal oferecido pela HubSpot. A mentalidade aqui não é a responsabilidade do cliente achar o melhor canal para você, empresa. E sim, você, empresa, oferecer o canal que o cliente possa escolher para entrar em contato com você. São dicas relativamente básicas dentro do nosso cenário aqui da crise da desconexão, mas é assim que a gente vai fortalecer os relacionamentos com os clientes e melhor conectar com eles. Boa, Lê. Não se fala. Boa, Gabi. Agora o clique não está funcionando. Agora sim. Ok. Desculpa, gente. Teve um intermission, pausa. Como a HubSpot pode ajudar? Então, primeiro, a gente falou que a nossa missão é de ajudar milhões de empresas a crescer melhor. Estamos hoje com 150 mil. Estamos chegando mais perto dessa missão. Temos presença em mais de 120 países. E nos últimos 3 anos, esses clientes receberam 58 bilhões de visitantes para o site. Mais de 2 bilhões de leads gerados
e mais de 1 bilhão de negócios criados. Esse é crescimento. E a gente está aqui para isso. Como é que a gente faz isso? Tem muitas formas. A gente tem um ecossistema muito legal, né? A gente tem o nosso ecossistema de parceiros, alguns que estão aqui. A gente tem o HubSpot Academy, com 450 mil pessoas, profissionais certificados aí. Temos o nosso marketplace de aplicativos, que continua crescendo no Brasil também, mas globalmente temos acho que 1.200 aplicativos de software que vocês conseguem conectar com a HubSpot de forma nativa. E muito mais. Mas o que eu queria focar aqui é nesses core hubs que a gente vê. Desde o lead, o prospect, visualizar seu primeiro ad, visitar seu site pela primeira vez, até passar por seu processo comercial, se é um e-commerce, etc., e ser um promotor da sua empresa, e ser cliente de vocês há 5 anos, a gente quer ajudar vocês em todo esse processo da jornada dos clientes. E faz isso com o nosso Marketing Hub, o Sales Hub e o Service Hub. O CMS, vocês conseguem hospedar o site inteiro na HubSpot também. E eu vou parar rapidinho no Operations, porque é um lançamento relativamente novo e bem legal e pouco entendido. Além de ser uma plataforma que ajuda com integração de outros sistemas, ajuda a criar a estrutura de governança dentro das empresas. Então, a gente vê até os nossos próprios clientes que cresceram muito. Todo mundo tinha permissão para fazer tudo, tem N fluxos e N automações que ninguém sabe o que faz, tem 10 campos com o mesmo nome, o vendedor não sabe qual preencher, e aí na hora de tirar relatório não funciona. Estou vendo gente rindo aqui falando, pô, é mesmo? Então, o Operations Hub dá o poder aos administradores e a líderes de operação a identificar isso, criar essa estrutura de governança, criar as permissões necessárias para cada equipe, etc. Então, uma coisa que eu acho que vai ser bem importante, principalmente para empresas que têm uma certa complexidade na organização. Ok. Quais são os lançamentos que são legais aqui? Campanhas de marketing. Primeiro, tem aquele QR Code aqui. Eu vou dar um shout-out para a nossa gerente de marketing no Brasil, a Hack. Não sei se ela está escutando, mas ela ajudou bastante nessa apresentação aqui. E o que os QR Codes fazem? Eles ajudam a entender a atribuição, né? Qual foi o efeito, o impacto desse evento? E falando de atribuição, vamos falar sobre campanhas de marketing. Eu gostei dessa transição, não sei se vocês gostaram. Mas o que é muito legal dessas campanhas de marketing é o seguinte. Na HubSpot, vocês conseguem medir cada peça de conteúdo, cada canal no detalhe. Mas e se a gente quiser ter uma visão mais completa, holística de uma campanha específica? Como é que fazemos? Então, vamos imaginar que a gente vai lançar uma campanha de Q4 para fechar o ano legal. A gente consegue escolher a nossa campanha de ads, a gente consegue escolher vários posts nas redes sociais, vários landing pages para conversão, a gente escolhe os e-mails e as regras de comunicação que queremos que faça parte dessa campanha. Legal? Aí, não estaríamos medindo somente os leads gerados ou leads impactados por essa campanha como um todo, mas como a plataforma de marketing e o CRM de vendas é a mesma plataforma, qualquer negócio fechado, de novo, se for um e-commerce ou se for feito pelo vendedor, vai estar atribuído a essa campanha. Como tem valores associados a esses negócios, tem dinheiro associado a esse fechamento. Então, o pessoal de marketing, líderes, etc., conseguem chegar na diretoria, conseguem chegar nos CEOs e falar: essa campanha impactou X número de receita. Muito legal isso para profissionais de marketing. Só tem mais uns poucos aqui e a gente finaliza para perguntas. Jornadas customizadas é bem legal também. Isso realmente é um lançamento novo no Inbound. Ninguém faz essa jornada típica, né? De entrar no blog, clicar para falar com vendas e fechar. As jornadas nunca funcionam desse jeito. São mais assim, eles voltam para o blog, visualizaram um post em redes sociais, falou com a equipe de vendas, mas cancelou, né? Porque não queria falar com o pessoal de vendas. Aí voltou uns meses depois e aí fechou. A gente quer dar os relatórios para que vocês possam medir essas jornadas
que não são sempre lineares dentro da HubSpot. Ok. Esse é um slide de dados, com dados sobre dados, que tem a ver com o Operations Hub que eu falei. Então, se vocês olharem para a pessoa à direita de vocês e para a pessoa à esquerda, todas essas pessoas têm dados muito ruins, gente. Eu não vou mentir, eu roubei essa piada da nossa CTO no inbound, mas é verdade. É verdade. Então, a gente lançou no nosso Operations Hub o que a gente está chamando o Centro de Comando de Qualidade de Dados, que tem muitas funcionalidades, mas um dos principais é um painel principal que tem algoritmos de machine learning e inteligência artificial por trás que vão fazer certas recomendações. Esses fluxos não estão fazendo nada. Esses relatórios estão usando campos e propriedades que não têm nenhum dado associado. Tem esses 10 campos duplicados, vamos melhorar. Então, uma forma para os líderes de operações, os admins, ter mais controle sobre a limpeza dos dados dentro do CRM. E, finalmente, para os que estão com a gente há muito tempo, estamos com essa dor, muitos parceiros têm ajudado a gente com isso, mas, finalmente, estamos lançando a nossa integração nativa de WhatsApp, que inclui mensagens receptivas, né, dos seus clientes e também poder usar o WhatsApp nas suas regras de comunicação de forma nativa dentro da HubSpot. Então, é um ganho grande para o nosso mercado agora. Está em beta privado ainda, então já vai sair o beta público. Mas tem mais informações ali se quiserem usar o QR Code. Ok, chegamos no nosso fim aqui. Só resumindo, a gente falou sobre esses 3 pontos da crise da desconexão: pessoas desconectadas, empresas desconectadas com os próprios clientes e sistemas desconectados. Colocamos algumas estratégias que vocês podem usar hoje para enfrentar essa crise e algumas das funcionalidades e lançamentos da HubSpot que pode ajudar nessa jornada aí. Muito obrigado pela presença de vocês hoje e eu vou abrir mais para perguntas mesmo. Muito obrigado. Galera, perguntas? Dúvidas? Quem começa? Ninguém? Ninguém quer saber nada mais sobre o WhatsApp? Campanha? Boa, Nick. A minha equipe legal e a minha equipe de produto não permitem que... tá chegando. Assim, tem uma fila para o beta privado agora, tá? E está demorando umas semanas em aceitar a gente ali dentro. Estamos acertando coisas em relação à precificação, etc., porque o WhatsApp cobra, né, por mensagens iniciadas. Então, estamos vendo tudo isso, mas estamos resolvendo a questão de funcionalidade primeiro. Tem várias coisas dentro do beta hoje, mas tem, como você pode imaginar, não é só nos nossos clientes no Brasil, mas todos os nossos clientes na Europa, Ásia, que usam o WhatsApp, que estão querendo entrar no beta. Então, já eu imagino que nas próximas semanas, nos próximos meses, teremos mais notícias. Sim. Vai. Vou repetir a pergunta. A pergunta é se nessa parte de qualidade de dados, né, se ele vai identificar dados duplicados, campos vazios e outras coisas mais. Vai. É justamente para isso. Tem. Seria mais automatizada e não é só contados e empresas deduplicados, é campos deduplicados, automações que fazem. Então, não estamos falando só de deduplicação, tem várias outras funcionalidades relacionadas à limpeza de dados dentro desse centro de comando. Vocês podem sempre testar, né? Pedir para uma demo para visualizar melhor ou pegar um trial da plataforma também, para ver como funciona no dia a dia de vocês.
Tá em beta público, então você pode pedir. Se você já é cliente, só falar com alguém aqui, o seu usuário. E a gente libera, tá em beta público já. Deixa eu repetir isso, pessoal. Só repetir a Perguntou pergunta, se senão... tem planos para usar o bot no WhatsApp. Planos tem, né? No lançamento do beta privado e o beta público agora não vai ter essa funcionalidade, mas pode ter certeza que em algum momento terá. Mas ainda tem vários parceiros que a gente trabalha hoje que oferecem soluções muito avançadas de bot, que com certeza seria a melhor opção no curto e médio prazo. Eu nem paguei ele, sério, para falar isso. Não, você gravou. Pô, joga no microfone aqui, tesouro. Eu tenho que ter isso ao vivo. Pois é. Sim. Sim. Eu queria ter isso para o pessoal que está no Zoom aí, mas falou muito bem sobre. Eu acho que para futuras perguntas a gente passa ali o microfone. Falou muito bem sobre como o Operations resolveu muitos dos problemas de dados bem rápido com esse painel. Valeu, obrigado. Voltando para o WhatsApp rapidinho aqui também. É um tema que o pessoal gosta. Vai ser possível, então, a gente colocar dentro de um flow de nutrição, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp para leads e clientes. Correto. Então, com as políticas de WhatsApp, você tem que ter templates pré-aprovados. Então, não é um canal de spam que você pode enviar qualquer coisa. O WhatsApp mesmo, pela política deles, tem que aprovar os templates. E aí, quando os templates estão liberados para isso, e o pessoal deu ok de comunicação, você consegue adicionar direto na régua de comunicação. Temos vários parceiros que já fazem isso, que integram com a HubSpot, mas agora é nativo da plataforma. Obrigado. Claro. Mais alguma? Encerramos? Legal, gente. Agradecer. Nick, super obrigado muito pela obrigado, presença. gente. Obrigado pela presença online. Obrigado, galera. Então, agora vamos lá para a nossa segunda parte do nosso evento. Bom, as perguntas já foram. Queria convidar o Thiago Correia da HubSpot. Para cá, vem para cá, Thiago. Boa, Thiago. E o Thiago, então, vai dar início, né, ao nosso painel com clientes, vai convidar, né, os nossos participantes e vai liderar, então, essa conversa. E, bom, a gente espera que vocês façam perguntas. Então, tem o pessoal aqui que usa HubSpot, tem desafios, estão tendo resultados, então a ideia é que seja bastante interativa essa conversa, tá? Thiago, contigo, cara. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Thiago. Quem conhece bem, né, sabe que eu não gosto de falar muito, né? Ele conversa com você. Então, eu há 6 anos agora. O seu som não está chegando online para ninguém aqui, tá? Boa. Bom, você já ouviu bastante, né, da gente da HubSpot, então acho que é bom a gente ouvir um pouco dos nossos clientes, né? Tem umas pessoas aqui bem especiais hoje para falar com a gente, falar com vocês, né? Tem algumas perguntas aqui para
para eles, mas também a gente vamos abrir para vocês fazer perguntas, né? Então, primeiro, né, vamos chamar a Camila, a sócia e CRO da St. Paul, né? A famosa Camila. A Priscila, sócia e diretora da Suno. E o Lúcio, CMO da Eletromedia. A minha ideia é essa aqui não, tá? Bom, queria começar mesmo escutando um pouquinho de vocês, né? Uma introdução. Não sei se todo mundo conhece sobre vocês, sobre a sua empresa. Então, vocês poderiam conversar só um pouquinho sobre o que vocês fazem, sua empresa, e como vocês começaram. Pode ser? Bom dia a todo mundo. Meu nome é Camila Securato. Além de ser sócia aqui da St. Paul, eu ocupo uma cadeira bem bacana junto com a HubSpot. Eu faço parte do Conselho de Clientes da HubSpot, que é um conselho de clientes global, e eu represento todos vocês aqui que têm HubSpot como a única pessoa da América Latina nesse conselho. Então, eu literalmente visto a camisa da empresa, visto óculos, sou vendedora também, eu sou sua melhor vendedora, você não sabe, mas eu sou sua melhor vendedora. Eu devia ganhar comissão também, porque eu estou na St. Paul faz 12 anos, aqui na minha cadeira de CRO eu olho tanto a área de marketing quanto de vendas. Meu background é de finanças, então quando eu comecei a estruturar a área de marketing aqui na St. Paul, ela já nasceu com uma área focada muito em dados, muito em digital e muito em tecnologia aplicada para esses processos de vendas. Então, a gente é cliente da Hook, do HubSpot, há 7 anos. Não tinha ninguém que falava de Brasil naquele momento, né? O Tesori estava lá começando a fazer isso e a gente já está há 7 anos junto nessa jornada, fazendo um pouco de tudo. Hoje, como St. Paul, a gente tem todos os hubs menos o Operations, que agora no mês que vem a gente também inclui o Operations no nosso bundle, então a gente tem um pouco de experiência com todas as áreas. E a gente usa tanto no foco, né? O que a St. Paul faz, né? A gente tem a St. Paul, tem o Lit, que é a nossa plataforma digital de aprendizagem. Então a gente usa tanto para B2B, para os nossos clientes em company, que fazem curso em company, ou contratam Lit em company, quanto para B2C, para todos os cursos da St. Paul. Hoje a gente literalmente treina do estagiário ao conselheiro, mais ou menos 10 a 15 mil alunos por ano, dependendo do ano. Tá bom? Obrigada por estarem aqui na nossa casa. Aproveitem para conhecer um pouco a escola também. Bom, gente, eu sou Priscila. Acho que eu tenho um background bem diferente aí para quem trabalha com marketing. Então, trabalhei com consultoria estratégica durante uns 7 anos, então bem focada em projeto, estratégia, dados. E aí fui convidada para trabalhar na Suno para exatamente trazer essa visão, né? Quando a gente fala de digital, quando a gente fala de marketing, fala de CRM, a gente está falando muito de análise de dados, em conexão, em como usar esses dados da melhor maneira possível, quando a gente tem muitos dados, né? O HubSpot ele se tornou o centro assim da Suno. Para quem não conhece a Suno, né? A gente cuida de investimentos, a gente trabalha tanto na área de research quanto asset, enfim, quem quiser aí a gente pode falar um pouco melhor depois, mas a gente trata o CRM como o centro da empresa, então todas as áreas, elas aprenderam, fizeram cursos da HubSpot, a gente é um cliente super dedicado também, a gente aprende pra caramba, e acho que pensando em desconexão, o nosso principal desafio hoje, né, além de integrar o HubSpot como um centro para todos os nossos negócios diferentes, né, negócios que focam em venda, negócios que focam em marketing, é B2C, é B2B. Então, como a gente conecta tudo isso com ferramentas e a gente tem os dados para que a gente possa analisar, né, que é o core da Suno, ter essa questão de dados. Então, enfim, é isso, prazer. Bom dia, pessoal. Sou Lúcio Schneider, sou CMO da Eletromedia, e, como o Tesori falou, a gente está... a Eletromedia é uma empresa de mídia out of home. A gente trabalha com mídia, citando aqui São Paulo, nos abrigos de ônibus, shopping centers, edifícios, alguns aeroportos e no transporte sobre trilhos, nas principais cidades do Brasil. É a única empresa de capital aberto dentro de todo o mercado de comunicação do Brasil. A gente abriu o capital no ano passado, né, no meio da pandemia, e
E também, a partir disso, a gente conquistou a liderança do mercado brasileiro de publicidade out of home. A gente trabalha com o HubSpot e com a Hook há uns 4 anos, mais ou menos. Um pouco de... Talvez como muitos tenham começado, não sei, cada um talvez tenha a sua experiência, mas eu, procurando um pouco na internet como resolver um problema interno, me deparei com alguns sistemas e fui experimentando. E desde lá sou apaixonado pelo HubSpot. Gosto muito da ferramenta. A gente tem, como todos também, inúmeras dificuldades internas, desafios a superar, mas eu sinto que cada vez mais é uma plataforma que vem evoluindo e nos ajuda a evoluir como empresa. Então, a gente tem diversos negócios todos os meses, uma equipe comercial que trabalha sobre a plataforma de mais de 50 pessoas, envolvidos no HubSpot. A gente deve ter hoje umas 150 pessoas dentro da empresa. Trabalhamos com 2 BUs e por aí vai. A gente vem aproveitando e tentando sempre aprender sobre as novidades, correr atrás e aproveitar ao máximo para a plataforma evoluir dentro da empresa, junto com o tamanho da empresa, que também vai evoluindo. Obrigado pela introdução a todo mundo. Então, hoje aqui, né, o tópico que a gente está falando, que o Nick entrou bastante, né, é desconexão de dados, né? Eu quero perguntar bastante sobre esse tópico com vocês, né? Mas antes, queria falar um pouquinho sobre os últimos 2, 3 anos que a gente está tendo, né? Temos a pandemia, temos várias mudanças diferentes, né? Tanto dos nossos clientes, prospectos, mas também do seu time, home office, tudo isso, né? E eu acho que cada pessoa aqui teve uma experiência um pouquinho diferente durante esses últimos 2 anos. Então, começando pelo Lúcio, né? Eu sei que você estava, durante esse lockdown, isso foi um impacto muito grande para você, já estava conversando um pouquinho lá fora sobre isso, né? Principalmente para o modelo seu, né? Que você precisa de gente lá fora para poder ver o seu produto, né? Como que isso tem afetado você e como vocês adaptaram durante esse tempo? Bom, sim, a gente vive de mídia out of home e estava todo mundo at home, né? Então, foi um período difícil. A gente, em termos de negócio mesmo com os clientes, a gente viveu muito da vertical que a gente tem de edifícios residenciais, foi o que nos ajudou nesse período. A gente já tinha uma rede muito grande, a gente tem mais de 10 mil telas, 10 mil prédios residenciais, então isso ajudou bastante, mas a gente teve que se adaptar muito e estruturar toda a empresa. Eu acho que mudar para o home office foi um desafio, muito mais talvez os processos internos, não pelas tecnologias, mas os processos que estavam dependendo muito sempre da comunicação ali do dia a dia do escritório. Não faltaram ferramentas. Eu acho que nosso time foi super ágil em levar todo mundo para todo mundo ter seu notebook, todo mundo está integrado nas ferramentas de comunicação e tudo mais, mas o processo ele estava muito dependendo do dia a dia do escritório. Então a gente evoluiu muito nessa questão. A gente evoluiu muito como empresa nesse período, porque a gente estava acabando de fazer uma fusão de Elemídia e Eletromídia, tinha 15 dias assim que a gente estava. Então a gente fez toda uma definição de nova marca, de estrutura organizacional, tudo isso de forma remota, mas foi um tempo bom para organizar a casa. Talvez a gente fala muito lá dentro que a gente não saberia como seria organizar essa casa se a gente não tivesse esse período também para respirar um pouco e focar nesses processos. E acho que do lado de sistema, já ter um HubSpot, já ter outras ferramentas nos ajudaram muito. Mas estou com o Nick, cada vez mais a gente tem, a gente enxerga claramente o cenário que as áreas foram resolvendo suas dores e a gente precisa uma hora também resolver a dor completa da jornada, não só a do cliente, né, mas a jornada interna da gente como empresa. Bom, obrigado. E Camila, se eu não me engano, eu acho que durante a pandemia você montou o time remoto, né, para a Lead, né? Sim. Como foi a experiência para você? Como você fez isso? Bom, com muita emoção, né? Eu quase dormia e acordava falando com o Marcos. O Marco era meu companheiro de noites e dias. O que aconteceu? Durante a pandemia, logo no início da pandemia, dia 30 de março, a gente decidiu abrir a nossa plataforma de cursos online, que é o Lead. É como se fosse um Netflix de educação executiva, que você paga R$ 99 por mês e acessa mais de 200 programas da Sampool.
já é super democrático, é o lado que para a gente é muito importante, como que eu dou acesso à boa educação para tantas pessoas, mas a gente decidiu fazer uma abertura total da plataforma, sem necessidade de colocar cartão, por 30 dias, para quem quisesse. Decisão tomada, a gente começou a entrar num momento de praticamente pesadelo, assim, porque a cada dia, normal entrava 300 pessoas, aí no outro dia entrava 1.300, aí no outro dia entrava 2.500. Cada dia que foi aumentando esse acesso de pessoas, e não é um lead que está entrando, é um aluno, né? Porque quando você está entrando, você está estudando, você tem que falar com esse aluno, você tem que se comunicar com todo mundo, entender o que está fazendo. Então, a gente também viu que era uma super oportunidade de negócio, né? Então, a gente tinha, do dia 30 de março, quando a gente abriu a plataforma, a gente tinha 30 dias para saber como eu ia vender para esse cara depois, né? Na verdade, 27, porque a gente queria começar a vender um pouquinho antes do plano de 30 dias gratuitos vencer. Então, foi muito interessante. A gente pôs uma equipe de vendas de 14 pessoas no ar, remotamente, contratamos remotamente, treinamos remotamente, e começamos a entender, dentro desse pool de mais ou menos 150 mil pessoas, depois que passaram os 30 dias, como que a gente fazia uma abordagem de vendas, mas uma abordagem de vendas inteligente. Então, o HubSpot foi super essencial para a gente fazer isso. A gente criou diversos tipos de clusters e segmentações da base para poder falar com a pessoa que não fez curso de uma forma, com a que fez muito curso de outra forma. E, além disso, quando você faz isso, a gente já tinha toda a parte de nutrição desse aluno no HubSpot, atendimento a esse aluno no HubSpot, a gente estava entregando certificado, entregando nota, então a operação cresceu muito em 30 dias, então foi um desafio interessante. A gente chegou a ter um time de 15 pessoas atuando comercialmente, porque a gente deixou essa promoção aberta por quase 90 dias, então foi entrando, depois de 30 dias a gente começou a atuar, então a gente ficou quase praticamente o ano de 2020 ali, atuando comercialmente, e o mais legal é que depois a gente foi testando muita coisa, era teste AB, tinha e-mail 1, teste AB, e-mail 2, teste AB, a gente nunca fez tanto teste AB na vida, funcionou muito, porque é isso, quando você testa com volume alto, olha os resultados com cuidado, a gente testou todos os tipos de coisas, e o mais legal é que depois desse ano, a gente reduziu esse time de 14 pessoas para 2, e hoje 75% das vendas do Elite são feitas sem nenhum touch de vendedor. Né, entre 75% e 85%, dependendo do mês. Mês que tem promoção é um mês mais agitado, geralmente tem mais gente que fala com a gente. Então, foi muito legal, porque não foi só o aprendizado da pandemia, mas tudo que a gente aprendeu para montar uma forma, um workflow, vários workflows de forma inteligente, de interagir com esse aluno. E hoje, nossa operação é muito, muito digitalizada, né? Então, isso foi muito interessante, mas muito estressante, né, Marco? Você pode nos contar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse processo de tornar esse processo mais digital de vendas? Por que na hora a gente decidiu fazer uma contratação? Eu falei, a gente não tinha tempo hábil para parar e desenhar workflows. A gente estava realmente num ritmo de trabalho insano. E aí, o que a gente fez? A gente aproveitou muito do nosso tempo para fazer todos os testes. E para fazer os testes, não adianta automatizar muito, porque você ainda não chegou na fórmula ideal, né? Mas depois a gente entendeu, olha, se um cliente do perfil que já fez 2 cursos na plataforma interagir com a gente em 2 pontos de venda, ele vai fazer o upgrade automático. Então, a gente foi ganhando muito aprendizado dos dados mesmo. Baixava, analisava dado, voltava dado para a plataforma, entendia esse negócio que a gente estava falando, né? Eu quero morrer, né? O datasets é um negócio que a gente está esperando, é que a gente cresce junto com o HubSpot, né? Então, o datasets para a gente, naquele momento, ia ser maravilhoso, né? Não tinha, mas ia ser maravilhoso, porque eu tinha que baixar todo mundo, que a gente não dava nem conta de fazer tudo dentro do HubSpot. A gente tinha que baixar dado, subir dado, para falar, ó, esse aluno tem um progresso, sobe aqui. Então, a gente aprendeu muito, e no speech do vendedor, muita coisa era automatizada. Gente, a gente o vendedor mandava o WhatsApp do um número para 170 pessoas por dia, tá?
a gente teve uns 25 números bloqueados de WhatsApp. É verdade, gente, tá? Eu posso falar que foi ótimo, foi maravilhoso, mas era todo dia alguém me ligava, bloqueou o número, vamos pegar outro. Porque, não deu força. Então, a gente, nesse meio tempo, trouxe o TakeBlip como parceiro para fazer... A gente usava um parceiro já começou a usar um parceiro, trouxe a TakeBlip para fazer a parceria com isso. Gente, o pessoal do board lá de clientes, a gente encontra cada 1 mês e meio com todo mundo, com todos os VPs, com a Yamini, com o Dharmesh online. Cara, não tem uma vez que eu não falo sobre o WhatsApp. Então, porque é uma dor Brasil e dor América Latina muito grande. Então, foi muito desse teste e aí a gente foi entendendo qual eram os touch points importantes. E agora o vendedor só fala com quem precisa. Ele não fala com todo mundo. E antes ele estava falando com todo mundo, né? 170 atividades de WhatsApp individual na mão, até 25 números serem bloqueados. Bom, obrigado. Quem acha que isso ajudaria eles aí nos seus processos aí? Bom, Priscila, eu sei que você tem um time de atendimento bastante grande, né? Estava no escritório, todo mundo trabalhando um com o outro, né? E depois, do nada, todo mundo foi para home office, né? Como foi a experiência para você nisso? E eu entrei também no meio da pandemia, né? Então, eu tenho um background de consultoria, então acho que isso é importante. Não, então, assim, acho que a gente conseguiu se adaptar rápido para o remoto, mas eu acho que a gente entrou na pandemia com muitos desafios, né? Não só o desafio de ter todo mundo remoto, mas o desafio de fazer uma migração de ferramenta, porque a gente começou com o HubSpot no meio da pandemia, né? Com uma gestora que não tinha um background de marketing, então a Carol ali me ajudou muito, conhece muito de HubSpot. E aí a gente teve que implementar isso numa empresa também que não tinha essa cultura, né? Porque a gente tinha ferramentas totalmente desintegradas para atendimentos, marketing e vendas. Então, marketing tinha a sua ferramenta, atendimento tinha uma, vendas tinha outra, cada um faz... E aquela questão da transição é do tipo, vamos todos ter que mudar. Ninguém gosta de mudar, né? Então, conhecer, né? E eu acho que a gente teve muitos desafios aí no meio, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente caiu em muita blocklist, assim, a HubSpot quase disse. Gente, a gente conseguiu. Sabe quando aparece aquela mensagem de instabilidade no sistema? Tesouro me liga, que merda vocês estão fazendo? O pessoal da HubSpot me ligou aqui e falou que o problema é vocês. Era só o que a gente estava disparando de coisa, fazendo integração de sistema. Não, a gente migrando, né, de uma ferramenta que a gente tinha IP compartilhado para um IP dedicado, tipo, muita coisa que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que prestar atenção e que a gente não tinha esse conhecimento. A gente caiu na primeira blocklist, na segunda blocklist, na terceira blocklist, daqui a HubSpot falou assim, olha, vocês caírem em outra, a gente vai ter que suspender o e-mail de vocês. Falei, opa, vamos estudar e entender, né? Então, eu acho que, como qualquer transição, né, não só do remoto para o presencial, mas uma transição de sistema, sair de um IP compartilhado, um IP dedicado, onde o holofote fica em você, acho que envolveram muitos desafios, né? E acho que qual é o desafio que a gente tem hoje? A gente sai de um 100% remoto, que a gente se acostumou, né, usando ferramentas, e a gente vai para um híbrido. Então, assim, meu time ali fica falando, vocês vão para o escritório hoje? Queria fazer uma reunião com vocês. Ah, não gosto, quero ficar no remoto. Então, assim, como é que a gente se adequa, né? Como é que as salas de reunião se adequam? Como é que a gente consegue ter a mesma produtividade nesse formato híbrido, assim? Hoje em dia, eu acho para meu time, quando vai para o escritório, trabalha menos agora, né? Eles querem falar um com os outros, né? Tem tempo que não está interagindo com pessoas, né? Então, é algo que tem que acostumar. Mas então, vamos entrar um pouquinho na parte de desconexão de dados, né? Uma coisa interessante que o Nick falou, né, foi que acho que foi 20%, né, de pessoas brasileiras falaram que estão satisfeitos com os dados, né? Eu acho que isso ainda está alto, né? Eu não conheço ninguém que já falou isso para mim. Mas eu quero entender um pouquinho sobre... Quero entender um pouquinho sobre as suas experiências individuais, né? Então, Priscila, eu acho que você, a Suno, né, teve uma experiência que a gente vê bastante vindo de várias ferramentas distintas, né? Dados em vários lugares diferentes, tem que integrar e passou para a HubSpot, né? E pelo seu modelo de negócio também, que eu acho que é interessante, eu sei que vocês têm uma demanda muito alta de volume, né? Então tem que saber com quem que você vai falar, nutrir no horário correto, né? E outro passaram para o vendedor. E com essa demanda alta também é difícil passar, né, do marketing para vendas, né? Tem esse alinhamento que é bem importante.
Então, como que tem sido para você essa experiência com o HubSpot usando essa conexão de marketing e vendas? Vou dizer para você que essa é uma das maiores dificuldades que a gente ainda vive, falando com a Mila, assim, é uma grande dificuldade nossa, porque acho que a gente vivia num mundo, né, vamos dizer assim, offline, que quase que a gente, quase, entre aspas, a gente não tinha muito dado, né? A gente vai para um mundo online quando a gente tem dado de várias coisas. E quando a gente tem muito dado, também a gente fica meio perdido, assim, como é que eu vou usar esse dado da melhor maneira possível? Como é que a gente tem base de leads, assim, de milhões? Então, como é que eu vou... Não tem nem como baixar essa base no Excel, porque não cabe. Como é que eu vou analisar? Então, eu preciso de alguém que consiga ter uma ferramenta para analisar, né? E acho que, além disso, a Suno, ela é muito focada em dados. Então, o WhatsApp, por exemplo, que a gente fez em integração. O WhatsApp está lá dentro do fluxo. Mas eu quero saber para quantas pessoas foi. Eu quero saber quantas receberam, quantas leram, quantas compraram por aquele fluxo. Então, como é que eu extraio esses dados da HubSpot, mando para o meu banco de dados, cruzo tudo isso, analiso. Então, assim, acho que o uso de ferramentas distintas, e principalmente em empresas muito data-driven, assim, o principal desafio é como é que eu pego todas essas informações, analiso e vejo se é o melhor caminho. Então, o WhatsApp é um negócio caro. Cara, para certos fluxos eu deveria usar SMS, por exemplo, mas eu preciso ter uma medição por fluxo. Então, acho que usar várias ferramentas, conectar todos esses dados e conseguir puxar esses dados, né, da HubSpot para o nosso banco ou analisar nos próprios relatórios HubSpot é um desafio muito grande, assim. E eu acho que a gente está caminhando, né? Primeiro, eu acho que precisa sentir a dor, precisa entender, e a gente está caminhando em conseguir ter esses dados consolidados, né? Mas um desafio muito grande hoje nosso, que eu acho que jornadas automatizadas, espero que nos ajude bastante, é de fato tentar, cara, em um mundo de dados, o que é que eu preciso extrair para usar isso da melhor maneira possível? Acho que isso é um desafio, assim, gigante que a gente está passando. Boa, obrigado. Bom, Camila, eu acho que você já está bastante tempo com a gente, né? Tem uma história bem interessante de estar com o HubSpot, sair de uma parte do HubSpot e ir para outra ferramenta, não vou falar o nome, mas depois voltar para HubSpot, né? Você pode falar um pouco sua experiência de como foi durante esses anos, né? E a diferença que você sente usando o HubSpot e outras ferramentas em termos de desconexão de dados? Vou falar um pouquinho dessa história. Como eu comentei, eu sempre fui muito data-driven. Então, quando eu olhei o processo de vendas, eu falei, gente, esse negócio tem que ser diferente. Temos que sair dessa planilha, processo de marketing, não dá para ser planilha. Eu sou contra a planilha, eu sou a chata que quando me manda planilha, eu falo, cadê o dashboard com esse mesmo gráfico que vai sair automaticamente? Então, a gente fez um early adopter como educação, a única escola do Brasil que implementou outro CRM. E aí, a gente começou o uso do HubSpot essencialmente pela ferramenta que ele era, né? Era uma ferramenta de inbound marketing. A gente fez muita coisa de inbound marketing, toda a parte de conteúdo, trabalhou muito com isso, só que a gente sofria muito com o fato de que a conexão entre os dados de inbound com o dado de CRM, ela era uma conexão que não era o suficiente, eu perdia muito dado, né? Eu perdia a história no caminho, né? Então, eu falava, eu quero saber se esse conteúdo impactou vendas. Puta, não conseguia ver isso, né? Aí a gente fez um movimento, eu nunca deixei de ser cliente do HubSpot, porque aí a gente fez um movimento, quando a gente lançou o Lead, e era foi 2017, e o HubSpot tinha acabado de lançar CRM, eu falei, putz, excelente, esse CRM é ótimo para o Lead, porque o Lead é monoproduto, eu vendo assinatura. Na verdade, hoje eu vendo assinatura e curso, mas é um produto. E o CRM era ainda simples, porque estava começando, eu falei, bom, vou ficar com o HubSpot no Lead, porque vou fazer o CRM no Lead, porque é monoproduto, é uma venda mais simples, e vou usar outra ferramenta, o lado de marketing da outra ferramenta também, para estar com tudo conectado. Aí foi um horror, né, Lê? A Letícia, Letícia trabalha no meu time, na verdade ela que sofre, mas a gente jurou, a gente sofreu, né? Putz, eu não conseguia montar uma landing page. Eu falei, não, é impossível que não consegue montar uma landing page. E não conseguia. Aí a gente fez o movimento de voltar com toda a parte de sample para a HubSpot na parte de marketing. E a gente, ano passado, como empresa, juntou as operações de lead e sample num mesmo sistema, a partir do momento que criou-se a BU. Então, tudo que foi acontecendo com a sample foi muito a ver com como, assim, eu falava, eu quero BU. O dia que lançou a BU, eu liguei para o Tesori para contar, porque estava esperando esse negócio sair para poder fazer essa união das bases. Então,
a gente foi crescendo muito com a forma como o HubSpot se desenvolveu, e acho que uma das coisas mais legais é que hoje, assim, provavelmente eu ainda tenho o outro CRM, porque a gente ainda tem um pedaço de operação muito customizado lá, mas 75% da minha operação é HubSpot, e só vai quase para o outro CRM para assinar o contrato, entendeu? Que é um negócio que a gente já está trabalhando para trocar. E eu gosto do outro CRM, tá bom? Eu sou super fã, eu vi sua camisa também, mas o que eu acho hoje é que a gente viu que o HubSpot, a grande vantagem como software, é que não é uma empresa de software que comprou outras empresas de software e montou toda a sua base, mas é uma empresa que construiu do zero o seu software, sua solução, sua plataforma de CRM. Então, a conexão é automática. Então, essa parte de dados que você clica no cliente, você consegue ver qual anúncio que ele teve, qual a interação com o e-mail com o vendedor, qual a interação com o e-mail de marketing ele teve, é muito, muito boa. E não tem uma diferente experiência, né? Você está naquela cara, porque muitas das outras empresas de software foram comprando várias e agregando, mas são vários sistemas, arquitetura de sistema diferente. Então, para mim, o momento que a gente está colocando operations agora, se o Nick me der desconto. Gente, eu adoro deixar o Nick encabulado. Eu sou a cliente mais chata dele, mas é a mais fantástica, né? Não, gente, agora eu virei BFF, a Mini vai fazer uma palestra para a gente no dia 8 de dezembro, para todas as executivas C-Level do programa de concílio da Sampo. Online, né? Chamei ela para vir presencialmente. Mas é isso, gente. Então, assim, a gente conhece bastante, a gente gosta de dividir conhecimento, trocar conhecimento, porque é uma forma de crescer, e hoje a experiência que eu tenho estamos felizes onde estamos, dados sempre vai ser um problema, a gente tem que escolher quais os dados que a gente quer analisar, é super importante, assim, tem tanta coisa que você fica até, fala, nossa, que animal, tanto dado, só que se você quiser analisar tudo, não vai dar certo. Então, fatia, a gente tem vários cursos bons de Data Science aqui na Sampo, no LIT, a gente é a melhor escola, a gente vai lançar um curso novo de Data Science para março. Cara, tem técnica de Data Science, e, não adianta querer abraçar o mundo, vai de pouquinho. Primeiro tier de dados que são importantes para você, segundo tier, terceiro tier, porque senão é quase impossível querer abraçar, né? Mas também não somos perfeitos. Muito obrigado. E também queria ouvir do Lúcio, né? Eu sei que sua experiência foi um pouco diferente, né? Depois se eu estiver errado, né? Mas eu acho que vocês não estavam usando nenhum CRM, algo antes, né, da HubSpot. Depois entrou para a HubSpot, né? Como que foi a experiência para você, começando com a HubSpot? A gente teve por muito tempo lá até um desafio de criar ferramentas internas. A gente tem todo um workflow de trabalho baseado numa ferramenta interna, e quando eu cheguei na empresa até tinha um trabalho de desenvolvimento de um CRM interno. Só que a empresa ainda era pequena. Então, começa um pouco por aí, cara. Era essa a visão. Assim, já tinha muita coisa para ser desenvolvida internamente na ferramenta principal, no workflow principal. Falei, cara, como é que vocês vão perder tempo desenvolvendo um CRM? Então, o início teve um pouco de conflito. Acho que o principal teve um conflito interno, um pouco, não era da minha área, né, um pouco essa responsabilidade, como é que vai colocar uma outra ferramenta dentro da empresa. Então, a gente escolheu uma área que a gente via que tinha um ganho muito direto, tinha um trabalho de planilha, que também me dá esse nervoso aí, que eu estou de previsão de vendas. A gente falou, cara, isso aqui dá um puto de um trabalho, a gente consegue juntar essas planilhas todas uma vez por semana, um negócio que, se a gente olhar, dá para fazer bem menos trabalho, a gente tira muito trabalho do executivo e vai ter uma informação muito mais qualificada. E assim a gente começou, pesquisando algumas coisas, me deparei com o HubSpot, foi a primeira funcionalidade que a gente colocou dentro da empresa, foi através do time comercial, trazer a previsão de vendas para algo mais online, que eles gastassem muito menos tempo e toda a empresa tivesse uma informação sempre precisa. Isso foi ganhando corpo. Então, de uma coisa pequena, a gente foi evoluindo para hoje ter, como eu disse, mais ou menos umas 150 pessoas envolvidas com a plataforma. A gente também tem 2 BUs hoje lá.
já tinham 2 licenças separadas, então tem uma outra área que faz um relacionamento grande com todos os prédios, todos os pontos onde a gente tem tela, que também se vale muito disso. E tem muito o valor. Eu acho que tudo que eu estou aprendendo também aqui, eu aprendo todo dia, eu digo que a gente ainda usa pouco do potencial que eu vejo para juntar os sistemas para dar uma grande vantagem competitiva. Então, linkar os sistemas, eliminar as planilhas, me dá muito nervoso. Acho que a gente tem muita gente boa na Eletromidia e está muito acostumado a pedir para essas pessoas resolverem problemas. Então, todo dia tem lá uma equipe que recebe do time, de todos os times, putz, consegue juntar o dado tal com o dado tal, me passar o relatório X? Aí tu fica ouvindo esse negócio e fala, mas isso aqui está pronto ali. Para que alguém vai trabalhar de novo nisso? Então, eu acho que esse é o maior nervoso que ainda me dá hoje. Ver que tem muito trabalho manual, que obviamente o resultado final é bom, mas que a gente perde muito tempo, muito recurso, um recurso que hoje tem muito valor. Então, jogar tudo isso para os dados mais automatizados, trabalhar em cima disso, ter gente que trabalhe uma vez só e aquilo gere valor, estruturar esse time, eu acho que é o nosso desafio atual, mas é o que eu vejo que tem muito valor aí para frente, principalmente com as novidades. Muito obrigado. Bom, eu queria ficar aqui perguntando mais para vocês, né? Mas a gente não tem muito tempo aqui. Tem tempo para perguntas do público? Beleza. Então, vamos abrir para vocês primeiro, né? Que pergunta vocês têm aqui para nosso panelista? Ninguém? Uma pergunta para a Camila. Eu queria que você contasse um pouquinho, imagino que seja uma operação gigantesca também, mas como que vocês usam o HubSpot para o processo de retenção de clientes? Considerando que o lead é uma assinatura e imagino que deva ter gente cancelando e, enfim, fazendo todo o processo de evasão, né? E como que vocês conseguem como que essa operação funciona e quais são, talvez, os aprendizados, highlights? Na questão de evasão, a gente trabalha muito de perto com o time de Data Science. A gente tem um time específico de Data Science para entender. A gente fez muitos testes para entender, no caso, né, de lead, qual era o melhor approach para renovação, né? Porque a renovação é automática. A pessoa pode cancelar no fim de 1 ano ou de 2 anos, né? A gente, por exemplo, percebeu ao longo desse processo, a gente tinha um plano mensal. Não valia a pena ter um plano mensal, entendeu? Por que não valia a pena? Porque a gente fez uma análise dos dados e a gente entendeu que o CAC que a gente tinha para trazer esse cliente para dentro da plataforma não se pagava, porque ele ficava muito pouco tempo. Então, as decisões relacionadas a churn, elas foram muito assim. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma bateria assim, criou 10 testes que a gente queria fazer de atuação comercial no momento próximo à renovação, tá? E aí a gente testava, vamos testar o vendedor ligar para oferecer um upgrade ou alguma coisa com desconto especial para ele continuar. Aí vamos testar, um X% da base a gente liga, que está vencendo X a gente não liga. Com características idênticas. Então, assim, olha, eu peguei o mesmo grupo, separei em 2 bases. O aluno que faz, o aluno que não faz, o aluno que faz muito, faz pouco, né? A gente tem 7 clusters de alunos dentro do list, então a gente pegou, separou a base de forma idêntica e foi fazendo esses testes de approach comercial por e-mail. Quantos dias de antecedência eu mando e-mail de renovação? Eu não mando e-mail de renovação. Então, a gente foi fazendo muito. A forma de chegar no nosso modelo atual de churn é realmente entender qual foi esse comportamento que funcionou, baseado em teste mesmo. Então, assim, com a visão de data science pura. E a outra coisa que a gente fez foi isso, entender que tinha algumas coisas que não funcionavam. E admitir, né? Porque o problema, quando você tem uma certeza muito grande, que a gente queria que o lead fosse mensal, como um Netflix, como um Spotify, que você pode cancelar a qualquer momento. Mas não funciona. Gente, educação não é tão legal quanto ouvir música, né? Tudo bem você gastar seu dinheirinho lá para ouvir música ou ver filme, mas, para estudar, puta, se você não estudou naquele mês,
você fica culpado. Se você não ouviu música aquele mês, você fala, no mês que vem eu vou ouvir, né? Então, tem uma relação diferente do perfil do nosso produto, né? Então, a gente tinha 7 dias grátis, não tem mais 7 dias grátis. Então, tem várias decisões que a gente tomou nesse processo de retenção que foram muito baseados nos testes que a gente fez com a nossa base, assim, e decisões duras de tomar. O dia que eu falei, olha, gente, a gente sentou, falou, eu vou tirar o mensal. Nossa, mas a nossa essência é o mensal. A gente lançou para ser mensal, entendeu? Então, e isso é interessante, porque no Lit, como a gente é como se fosse uma startup dentro de Sampo, né? Então, você tem que ter a cabeça do testa rápido, toma decisão rápido, e a gente tem feito isso e funcionou. Mas, assim, é ser muito diligente, assim, fazer testes e olhar o resultado. Acho que um dos grandes desafios quando a gente fala de tomada de decisão baseado em dado é que muitas vezes o dado vai contra o que você tem certeza, né? Você tem certeza que você vai mandar esse e-mail para essa base e vai converter. Não, se o título do e-mail falar antecipado, vai bombar. Cara, o dado destrói tudo que você acha, né? E a gente tem que ter muita humildade para aceitar o que o dado está falando para a gente, e não é fácil, porque destrói um pedaço, assim, eu como gestora comercial, pô, achei que isso ia funcionar, e você quer que funcione, né? Você quer que só a hipótese valide. Uma das experiências totalmente não relacionadas, mas não relacionadas, eu terminei o doutorado recentemente, né? E aí eu fiz uma pesquisa e eu criei 10 hipóteses, tá? Que era o que faz um consumidor engajar mais num aplicativo de delivery. 10 hipóteses, maravilhosas. O millennial engaja melhor porque ele é millennial. Lógico, o millennial vai engajar melhor com o aplicativo de delivery do que o cara que é geração X, tirando eu, que sou geração X. Mas, eu consegui afirmar só 2 hipóteses, depois de massacrar, eu brinco, massacrar os dados. Então, é um aprendizado importante de, quando você olhar, você tirar o que você acha da ponta. A intuição, ela é importante para você criar a hipótese, tá? Ela é super importante. O que você acha, ela é importante. Você tem que testar o que você acha, mas também você tem que se tirar ali, olhar o dado, ver se aquele dado é uma amostra relevante para tomar a decisão. Então, e melhorou muito o nosso churn. Porque, assim, hoje o cliente não gosta que a gente ligue para ele, por exemplo. Entendeu? Para avisar da renovação. Ele prefere que a renove automático, mas a gente avisa por e-mail X dias antes, entendeu? Então, tem vários aprendizados assim. Obrigado. Assim, para mim, a estratégia vai ser 30%, a ferramenta 70%, porque para entregar tudo que a gente tem que entregar e automatizar, ela ajuda muito nisso, entendeu? Então, assim, tem que ter um olhar estratégico, mas puta, a ferramenta me ajuda a entregar muito, e os dados que estão vindo ali do comportamento do meu aluno dentro da plataforma, que é via ferramenta, é super importante. Eu concordo com a Camila, mas eu acho que a gente tem que ter uma atenção, assim, por exemplo, na Suno, todo mundo quer automatizar já as coisas. Cria um fluxo. Não, só depois que testar. Então, eu acho que a ferramenta, ela dá escala, mas quando você testa primeiro, assim. E depois começa a criar vários fluxos, tem toda uma gestão de fluxo que fica complexa, então eu concordo com a Camila, acho que a ferramenta, enfim, é bastante, mas tem que ter essa cabeça que precisa testar primeiro. Não faz 10 mil testes, depois agora estou confortável, e depois volta, né? Eu falo muito com o Tesori que a gente, fizemos uma página, testamos a B 90 vezes, agora que está rodando há um ano, a gente precisa ir lá e ver se todos os nossos testes, que depois que a gente automatizou também, se está funcionando, né? Pergunta aqui do Paulo. Vou fazer uma pergunta rápida para a Priscila. Mas antes eu quero te falar que essa parte do depoimento sua, Camila, foi sensacional, porque a gente passa por isso também, né? Eu fiz uma vez uma copy, subi com a copy, falei, vai ser um sucesso, né? Aí o dado vai e massacra a copy. A gente, humildade, tapa na cara. Mas é muito legal. Priscila, eu queria entender da parte de vocês, nós estamos falando de dados, né? Passei por uma experiência onde a gente viu a implementação da ferramenta e o crescimento exponencial aí das vendas.
No caso da Suno, a partir da implementação da ferramenta, percentualmente, não sei se você pode falar, mas percentualmente falando, você consegue medir um crescimento desse volume de vendas? Sim, sim. Eu acho que depois da ferramenta, acho que a gente cresceu mais ou menos uns 20%, mas principalmente por poder integrar várias coisas. Então, assim, quando a gente começou, por exemplo, a fazer várias integrações com o WhatsApp dentro de fluxo, SMS dentro de fluxo, então a gente vê uma relevância desses outros canais muito grande. Então, hoje em dia, quando eu converso com qualquer pessoa, eu falo assim, você já tem o WhatsApp? Não, você deveria colocar o WhatsApp, sabe? Então, assim, acho que o crescimento da Suno nesses últimos tempos veio através do uso também de novas ferramentas e a gente conseguiu usar melhor a questão de e-mails também. Mas eu acho que eu diria que, cara, quando você está pensando em automatização, você está pensando em fluxo, você está pensando em uma estratégia de comunicação, você precisa considerar outras ferramentas nisso, sim. Vamos lá. Tem uma pergunta para o Lúcio. Lúcio, você comentou que temos hoje 150 pessoas trabalhando com a ferramenta, né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi o desafio de instrumentalizar os processos, capacitar essas pessoas e, assim, qual foi a aceitação delas? Boa, ótima pergunta, porque o desafio é de todo dia, né? A gente, quando começou, era um time comercial bem menor do que é hoje, e estou ouvindo aqui todo mundo falar, os comentários que a Camila e a Priscila estão trazendo, então, no fim, está tendo mais ideias aqui de como acelerar esse processo. Tem um desafio cultural, a gente trabalha, por exemplo, time comercial, talvez, não sei se é da nossa área, se é geral, mas o time comercial está muito adaptado nesse mercado de publicidade ao seu jeito de trabalhar. Mas ainda, ele tem o seu jeito. Então, todo dia é uma briga. Todo dia é uma briga para botar processo e mostrar as vantagens disso. Então, a gente vai conquistando adeptos. São aqueles caras que são mais early adopters desse processo e eles ajudam a conscientizar o resto do time. Mas é um trabalho diário. A gente está, por exemplo, central de conhecimento lá, a gente deve ter um pouco mais de 6 meses. A gente trouxe cursos, alguns treinamentos que a gente tinha cada vez que entrava um executivo, e a empresa é complexa, ela ficou grande, ficou complexa, e precisava parar, sei lá, várias pessoas do time para dar treinamento para quem chegava novo. E não é que chega uma leva, chega um executivo agora, daqui a pouco contrata mais 2 não sei aonde, depois 3 semanas traz mais 3 não sei. Então, trazer treinamentos online, por exemplo, ajudou muito. A gente hoje já tem uma formação que está disponível para todo mundo que entra, que a gente não precisa de interação. A gente vai ajudar, tirar dúvida, vai fazer um outro tipo de treinamento em cima dessa base já treinada. Então, eu acho que assim, a ponta é o executivo, mas todo mundo que trabalha por trás é mais fácil até de agregar para o time, porque ele parece que ele vê o objetivo mais rápido, assim, vê o benefício muito mais rápido. E eu fico pensando hoje, até do tamanho que é a empresa, se a gente tivesse trabalhando com os processos de 3, 4 anos atrás, não ia dar. A gente não ia chegar. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo, a gente não se dá conta de tudo que foi feito ao longo do tempo. Mas a gente vê agora, quando a gente para dar uma analisada, que ajuda muito. E essa empresa só tem a capacidade de crescer quando tem os processos bem estruturados. A gente não tem tanto um processo B2C. A Camila estava falando de música, eu trabalhei com produto de música um tempo atrás. Falei, se eu tivesse o HubSpot naquela época, seria ainda mais incrível trabalhar com o volume de clientes que a gente tinha lá atrás, né? Então, para o B2B é um desafio um pouco diferente. A gente ainda tem... tem partes que é B2B2B, porque a gente tem uma agência de publicidade muitas vezes no meio do caminho até com os clientes. A gente trata com a agência, trata com o cliente na busca de um mesmo negócio. Mas é o desafio constante. Resumindo aqui a história, é um desafio constante a cultura. E às vezes a gente dá pouco valor para o lado cultural. Acho que é isso que às vezes precisa mais. Falar de ferramenta, mas trazer o lado cultural junto da empresa é super importante. Se a empresa está comprada no
no modelo de operar, acho que a Priscila também está sendo isso, pô, a gente botou isso como elemento central. Fica muito mais fácil de implementar e de passar por cima desses desafios. Obrigado. Até para sensibilizar um pouco mais o time, é que você hoje ter um skill de HubSpot não é bom só para seu trabalho agora, é muito bom para tua carreira, né? Então, se você estudar, fizer os cursos, tiver uma certificação, cara, teu salário já aumentou 2.000 ali, entendeu? Então, é um desenvolvimento, lógico que eu não quero que a pessoa saia da Sampo, né? Se a pessoa está aqui, mas eu tenho colocado isso na mesa também. E eu faço igual você, o onboarding. A pessoa entrou, tem que fazer o curso tal do HubSpot, é obrigatório, entendeu? Porque daí a pessoa já tem que aprender um pouco. E assim, a experiência, acho que é isso. O B2B é mais difícil implementar, mas o benefício é muito grande. B2C, nosso time é muito novo, não sei se o seu time deve ser super novo. Aí a pessoa já é mais digitalizada, já entende. Não necessariamente ela entende, mas ela não tem uma resistência com aquele, puta, tem que apertar esses botões aqui, isso vai acontecer, né? Se a parte de cursos online até tem algum curso voltado para o HubSpot, de algum jeito para a empresa. Eu acho que aqui a gente botaria uma segunda provocação, acho que até já sondei isso com... É muito bom. Muito bom. O cara... E eu tenho uma outra provocação aí, que talvez possa juntar a Sampo, HubSpot e tudo mais, porque a gente vem trabalhando junto com o pessoal da Soul Code. Vocês que está na reunião de educação, eles dão muito curso para pessoas que estão desempregadas, né, no setor de tecnologia. E até tem um curso lá da concorrência. E eu tenho provocado o Tesório aí para a gente trazer isso também, para de alguma forma integrar com eles e fazer HubSpot, porque a gente tem mais gente, que eu acho que também é outro desafio, trazer mais gente já pronta para trabalhar com o HubSpot. Bom, muito obrigado, pessoal. Sei que teve mais perguntas, mas já passou aqui um pouco do tempo. Mas a gente vai estar aqui fora depois também para conversar mais, mas vou passar aqui para o Tesori. Primeiramente, obrigado aqui, né, Camila, Priscila e Lúcio. Obrigado. Pessoal, agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Thiago, obrigado aí por conduzir. Priscila, Lúcio, Camila. Boas provocações, vem novidade por aí. Acho que o ecossistema todo está precisando de mais gente, né? HubSpot, a gente sofre no dia a dia. Mas muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do evento. Agradecer o pessoal que participou digital com a gente. Não tivemos muitas perguntas, só alguns comentários, mas agradecer. O evento se encerra para a galera que está no digital. E a gente continua aqui para falar um pouquinho de produto. Vou poder mostrar um pouquinho de HubSpot, de WhatsApp, de qualidade de dados. Então, estão todos convidados, tá, para ficar e poder visualizar isso aqui nessa demonstração. Mas a parte de conteúdo, mais business, mais negócio, a gente encerra. O café continua aqui fora, então, estão convidados para continuar tomando café, conversando com o pessoal do HubSpot, conversando com a gente. Então, super obrigado. Espero revê-los em breve. Aí, mais uma vez com o pessoal do HubSpot aqui, né? Mais vezes e tamo junto, pessoal. Super obrigado, viu? Bom dia a todos.